queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com um tema hoje bastante interessante, um tema que cai nos vestibulares, um tema que cai em concursos públicos e é um tema que também faz parte da nossa vida, porque todos nós precisamos da água. A água é fonte de vida. Então, nosso tema, como vocês podem ver, é o tema hidrografia, bacias hidrográficas dos continentes, e hoje nós vamos abordar a questão da América do Sul. Quais são as principais bacias da América do Sul? Quais são os principais rios? Qual a importância que essa bacia tem para esta região do planeta? Posteriormente, abordaremos as demais bacias. Para darmos início, a gente tem aqui os conceitos básicos, que fala aqui sobre o sistema hidrográfico do nosso planeta, que é composto por rios, lagos, oceanos, geleiras, águas subterrâneas, umidades atmosféricas, enfim, todo o ciclo da água que envolve o planeta Terra, como você vê nessa imagem. A água, como eu falei anteriormente, ela é fonte de vida, é essencial para a vida no planeta, em qualquer lugar. Aqui nós temos a base do estudo, que é identificar quais são as características de uma bacia hidrográfica. De maneira bem objetiva, a bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Então aqui a gente tem uma imagem com duas bacias hidrográficas, onde você tem o leito principal, que é o rio principal, e esses braços que vão se unindo a ele, que é chamado de afluentes. Ainda há braços menores, uma espécie de riachos, que são chamados de subafluentes. Gente, fazendo analogia com a biologia, as bacias hidrográficas elas parecem muito com o sistema de veias do corpo humano. Nós temos os capilares, nós temos as veias e temos as artérias. E então a bacia hidrográfica ela tem esse mesmo formato. As artérias poderiam ser consideradas o leito principal, o rio principal, as veias seriam os afluentes e os capilares seriam os riachos ou subafluentes que formam toda a bacia hidrográfica. Além disso, você observa aqui outros conceitos, como o conceito de lençol freático, que é o conjunto de águas que se deposita naturalmente no subsolo. Temos também o divisor de água. O que é um divisor de água? É a parte mais alta do relevo, onde faz com que as águas tenham um percurso diferenciados, formando bacias diferentes. Então a gente vê aqui, olha, essa linha, ela marca as áreas mais elevadas do relevo, e esse lado aqui, o lado leste, as águas vão correr para esta bacia. Este lado oeste, elas vão correr para esta outra bacia. Então a gente tem aqui um divisor de água. Também temos a nascente, que é o local onde surge, onde se tem a origem da água. Alguns chamam de olho d'água, e também outros nomes que são dados a esse local. Temos aqui o oposto à nascente, que é a foz. A foz é onde há um encerramento do rio. Existem pelo menos dois tipos de foz. Foz em delta, quando o rio termina e ele faz um delta no seu término, na sua desembocadura, e vai formando braços de areia, ali no caso bancos de areia em sua volta. E a foz em estuário, que é quando o rio vem em um só canal e deságua no oceano. A gente tem aqui também o fundo de vale, que são áreas próximas aos rios, córregos que geralmente sofrem inundações. Então é essa a geografia que faz parte de uma bacia hidrográfica. Gente, aqui nós temos um outro mapa, onde ele apresenta para a gente as principais bacias hidrográficas do planeta Terra. E a gente tem aqui na América do Norte pelo menos 5 principais bacias, na América do Sul 2 principais bacias, e aí temos a África, Europa, Ásia e Oceania também com suas principais bacias. Então hoje
nós vamos nos deter às bacias que estão aqui na América. Então, a hidrografia das Américas são 7 as principais bacias, né, com os seus aspectos referentes ao relevo, ao clima, à vegetação e às atividades humanas, que influenciam na diversidade dos rios e lagos dos continentes. Né? Então, o que acontece aqui? Há uma interdependência, né? O clima, o relevo e outros fatores físicos vão influenciar em uma determinada bacia hidrográfica. Se a gente mora numa região semiárida, nós teremos uma espécie de bacia hidrográfica. Se moramos numa região equatorial, onde o clima já é quente e úmido, teremos uma outra espécie de bacia hidrográfica, com rios mais caudalosos. Então tudo isso aí influencia o relevo, o clima, né, os fatores físicos que se apresentam a vegetação dentro de uma bacia hidrográfica. Aqui a gente vai observar agora, entrar mais aprofundado na América do Sul. Né? E aqui a gente tem algumas características dos rios que percorrem as bacias da América do Sul. Nós observamos sempre, pelo que fala aqui no primeiro ponto, a hidrografia influenciada pelo relevo na América do Sul. A gente percebe que essa parte aqui do continente, a parte oeste, onde fica a costa do Chile, Peru, Equador, esses países que estão aqui no oeste, tem um alto relevo, né? E esse alto relevo, que é a Cordilheira dos Andes, vai influenciar nessas bacias. Quais são as características? Maiores cotas altimétricas no oeste, pouca distância entre os divisores de água e o Pacífico, rios com pequena extensão e baixo volume de água, desnível acentuado do terreno, potencializando corredeiras e quedas d'água. Então, o tipo de bacia que a gente tem no oeste da América é diferente do tipo de bacia que a gente tem no leste. Por quê? Porque no leste a gente tem a formação de planície litorânea ou planície costeira, diferente da região de montanhas com uma grande altitude. Uma outra característica é sobre a bacia amazônica. Né? A bacia amazônica, ela vem apresentando para a gente uma série de informações importantes. Poderíamos dizer que ela é a principal bacia do mundo em grau de importância. O que acontece nessa bacia? Tem suas águas, as suas nascentes nos Andes. O seu deslocamento é de oeste para leste. Aqui o mapa apresenta esse deslocamento aqui para a gente, né, nos Andes, até o leste aqui, desaguando no Oceano Atlântico. É uma bacia internacional. São vários países que compõem a bacia amazônica. Nós temos aqui o Peru, a Bolívia, o Equador, a Venezuela, o Brasil, a Colômbia, a Guiana. São vários países que compõem essa bacia. Daí seu grau de importância. Né? As nascentes de vários dos seus afluentes também estão na Cordilheira dos Andes. Então, esse é apenas alguns dos aspectos que nós podemos observar na bacia amazônica. Ela é a maior bacia do planeta. E algo interessante também é saber que boa parte dessa bacia se concentra no território brasileiro. Dos 7 milhões de quilômetros quadrados, pelo menos 4 milhões estão no Brasil. Daí a representatividade. E se comparar o território brasileiro, o que a bacia abarca dentro do território brasileiro é em torno de 42% do nosso território. Daí a grandiosidade dessa bacia amazônica, essa bacia para o mundo. Aqui nós temos a localização das nascentes dos maiores afluentes. Quando a gente fala de bacia amazônica, a gente tem os principais afluentes, que são aqueles que ficam na margem esquerda e aqueles que ficam na margem direita. Então aqui os principais da margem esquerda são o Rio Içá, o Rio Negro, o Rio Solimões, o Japurá, o Naiundá, o Uruber. E na margem direita a gente tem o Rio Javari, Jutaí, Juruá, Madeira,
Purus, Tefé e Coari. Então todos esses rios aqui formam os principais afluentes da bacia amazônica, né? E aí nós temos, enfim, o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, que é um rio de grande importância também para a região norte e para os países que foram citados anteriormente da América do Sul, que são banhados pela bacia amazônica. Aqui alguns dados importantes que são falados sobre este rio e a sua grandiosidade. A gente aqui tem no gráfico algo que nos mostra a importância. Aproximadamente quase 7.000 quilômetros de extensão. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 7.000 quilômetros de extensão, aproximadamente. É uma distância em linha reta do centro do Brasil ao centro do Marrocos, na África. É praticamente quase uma distância do Brasil a Portugal. É a extensão que esse rio tem em nosso país e toda essa região que ele passa. Uma outra coisa importante, na época de cheia, o rio Amazonas ele consegue ter de margem a margem, de uma margem a outra, uma distância de aproximadamente 50 quilômetros, segundo alguns estudiosos. Então é um rio de grande poder de extensão, digamos assim, né? Não só na extensão, no seu comprimento, mas também na sua largura. Para você ter ideia, 50 km seria aproximadamente a distância da cidade de Caruaru, terra do mestre Vitalino, terra da Feira da Sulanca, até Gravatar, né? Terra dos turistas, terra do morango. Então, a largura, né, de uma margem a outra daria aproximadamente esta distância entre essas duas cidades. Isso se a gente considerar o percurso que é feito de automóvel. Se tirarmos uma linha reta, essa distância ainda é pequena, porque a distância entre essas duas cidades, Caruaru e Gravatar, é em torno de 44 quilômetros. Então, o rio Amazonas é um rio realmente grandioso. Outras características que ele tem é a vazão média. São 133 mil metros cúbicos por segundo. Tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil. E tem rede hidrográfica com extensos trechos em áreas de planícies. Aí você pergunta, como ele é um rio de planície e é o maior potencial hidrelétrico? Porque nós aprendemos na sala de aula em geografia, que o potencial hidrelétrico está em rios de planalto e não rios de planície. Mas é um detalhe, o rio Amazonas ele é um rio de planície, mas os seus afluentes são de planalto, boa parte dos seus afluentes. E isso aí favorece a construção de usinas hidrelétricas para geração de energia. Um outro dado interessante sobre a questão da planície é que entre seu início e a sua foz, o rio Amazonas ele tem aproximadamente 80 metros de queda. Então, comparando essa queda com relação à distância, se torna algo muito pequeno. Por isso que ele é um rio facilmente navegável. Um outro fator importante, segundo o IBGE, voltando aqui o slide anterior, é que para o IBGE, a bacia amazônica, ela não só é a maior do mundo, como ela apresenta 1/5 de toda a água doce do planeta. É algo fantástico, né? 1/5 equivale aí a 20% da água doce do planeta que está ali presente, segundo o IBGE, no rio Amazonas. Sabemos que a água é algo essencial à vida no planeta, à vida humana, e é um recurso cada vez mais escasso. Então nós temos aí um grande reservatório de água no Brasil, né? É algo muito importante para o país.
que possamos ter sabedoria para preservar esta fonte, esta riqueza natural. Gente, a outra informação aqui é o encontro das águas, né? Muito conhecido, o encontro do Rio Negro e com os Solimões, né? O Rio Negro é um rio que, segundo alguns estudiosos, tem suas nascentes dentro da floresta equatorial amazônica, e com a queda das folhas, essa folhagem entra num processo de decomposição, e essa decomposição causa o escurecimento daquela água. Então ela fica com as cores escuras. E aqui nós temos o rio Solimões, que, ao contrário do Negro, que nasce na região equatorial da floresta, o Solimões vai nascer na cordilheira dos Andes, e vai fazer com que seja um rio de sedimentação. Ele vem descendo as serras, as montanhas, e vai trazendo com ele sedimentos. Esses sedimentos vão tornando a sua água uma cor de barro, né? Próxima do barro. É uma água barrenta, digamos assim. E essa água, ela acaba tendo uma densidade diferente da água do Rio Negro. Então, em determinado ponto, nas proximidades de Manaus, esses dois rios se encontram e depois percorrem por vários quilômetros até formar o rio Amazonas, né? Percorrem por vários quilômetros com as águas mantendo suas características, até que se misturam e formam o rio Amazonas depois de um certo espaço de tempo, digamos assim. Depois a gente tem aqui, pessoal, a bacia do Orinoco, é a segunda mais importante bacia aqui na América do Sul. E ela tem como características as seguintes: formada por mais de 200 afluentes, drenada